Glória a Deus, a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, tudo bem? Bom dia a todos, seja bem-vindo ao canal Meditando na Palavra de Deus. Amém, meu irmão, minha irmã? Hoje é dia 23 de novembro de 2020, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um. Amém? Hoje, mais uma vez, estou eu aqui, trazendo, o que o Senhor tem ministrado ao meu coração, com muita alegria, meu irmão, minha irmã. Amém? Eu vou falar um pouquinho das palavras que o Mestre, que o Senhor Jesus diz a Tomé e diz a Filipe. Serve para mim e para você, meu irmão, nos dias de hoje. Amém? Olha que palavra gloriosa que se encontra em João 14. Aleluia, grande Deus. É o Mestre que está falando, Senhor Jesus. Não se turbe o vosso coração. Credes em mim. Credes em Deus. Credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim. Mesmo para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhes Tomé, olha o que Tomé diz a Jesus. Disse-lhes Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Aí as palavras do Mestre, do Senhor Jesus, a palavra do Mestre, do nosso Salvador. Olha o que Jesus disse. Disse-lhes Jesus, eu sou o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis, a mim também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conhecereis e o tendes visto. Disse-lhes Filipe, Senhor, mostra-nos ao Pai o que nos basta. Filipe diz, Senhor, mostra-nos ao Pai o que nos basta. E Jesus disse-lhes a Filipe, aleluia, grande Deus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como disses tu, mostra-nos o Pai. Não credes tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim e que é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Aleluia, grande Deus, Tu és santo, Deus, Tu és maravilhoso. Amém, meu irmão, minha irmã, somente a Ti. Que palavra gloriosa. Meu irmão, minha irmã, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Aleluia, grande Deus. É para nós, meu irmão, minha irmã, essa palavra de hoje. Que nós possamos crer mais em Deus. Que nós possamos, aleluia, grande Deus, crer mais no Senhor Jesus. Aleluia, grande Deus. E somente através do Senhor Jesus que nós chegaremos ao Pai. Quer ver, meu irmão, minha irmã? No 5, disse-lhes Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Tomé aqui perguntou para Jesus e Jesus respondeu Tomé. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, para nós chegarmos até Deus, até o Pai, nós temos que ir através de Jesus, meu irmão, minha irmã. Por isso que nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém? Porque nós expulsamos demônio em nome do Senhor Jesus, porque Ele nos deu autoridade sobre os demônios para expulsar demônios. Deus nos deu autoridade, meu irmão, minha irmã. Em nome do Senhor Jesus. O próprio Jesus, através de Deus, nos deu autoridade para expulsar demônios. Só que não em meu nome, em seu nome. É no nome do Senhor Jesus. No nome que está acima de todos os nomes.
nomes, o Senhor Jesus, o mestre de todos os mestres. Amém, meu irmão, minha irmã? E Filipe, depois Filipe, Filipe, Senhor, mostra-nos ao Pai que nos basta. Então Filipe diz assim, e Jesus, respondeu a Filipe, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Amém, meu irmão, minha irmã? Muitas das vezes, nós não cremos verdadeiramente que o Pai está no Filho e o Filho está no Pai. Nós temos que crer, meu irmão, minha irmã. Se está escrito aqui na palavra de Deus, nós temos que crer. Amém? Automaticamente, se nós, aleluia, grande Deus, estamos em Jesus, estamos crendo em Jesus, praticando as obras que Jesus deixou, praticando, os ensinamentos que o Mestre, que o Senhor Jesus deixou através de Deus. Se nós estamos no caminho, que é Jesus, fazendo as obras, automaticamente nós estamos em Deus. Por quê? Porque tudo que Jesus falou aqui não provém, aleluia, grande Deus, tu és santo, tu és maravilhoso, não provinha do próprio Jesus, mas provinha de Deus. É a mesma coisa, meu irmão, minha irmã, eu e você nos dias de hoje. As palavras que nós ministramos na igreja, a palavra que nós ministramos, levando a palavra do Senhor, seja em vídeo, seja ao vivo na rua, levando o evangelho, não sai de nós, sai do Pai, porque quem opera em nós é o Pai, é o Espírito Santo, é a Trindade, meu irmão, minha irmã. Aleluia, grande Deus. Deus, enviou Jesus Cristo, desceu aqui em carne, o Verbo se fez carne. Jesus Cristo habitou aqui na terra, como eu e como você, ele sentia dor, meu irmão, minha irmã. A única diferença é que Jesus não pecou. Aleluia, grande Deus. Jesus não pecou, foi o único homem aqui na terra que não pecou. Foi Jesus, meu irmão, minha irmã. E aí depois Jesus, se entregou a vida dele para mim, por você, e deixou o Espírito Santo Consolador, o nosso ajudador, o nosso intercessor. Aleluia, grande Deus. Então, meu irmão, minha irmã, tudo vamos atribuir a Deus. Todas as coisas vamos atribuir ao Espírito Santo. Vamos atribuir a Jesus Cristo. Amém? Porque se não fosse Deus, se não fosse o sacrifício que Jesus deu a vida por nós, se não fosse Jesus deixar o Espírito Santo aqui, o Consolador, para nos ajudar, para nos fortalecer, meu irmão, minha irmã, para nos animar, nós não conseguiríamos nada. Ei, a palavra está aí, Deus está falando e tem muitos irmãos dormindo. No culto de ontem, domingo, o culto da família, foi bênção, os louvores, a palavra que o Senhor falou através do pastor em nossos corações, foi bênção de Deus. Porque muitas das vezes, meu irmão, minha irmã, aleluia, grande Deus, ó Deus falando com cada um de nós, tu és santo, Deus, tu és maravilhoso, aleluia, grande Deus, tu és santo, que toda honra e toda glória seja dada a ti. Obrigado, Senhor amado, em nome de Jesus. Por que, meu irmão, minha irmã? Porque muitas das vezes nós oramos, nós somos pessoas, íntegras, fugimos da aparência do mal, estamos jejuando, orando, estamos sendo fiel ao Senhor, e muitas das vezes acontece algo em nossas vidas difícil, igual aconteceu com Jó. Jó não conhecia, Jó conhecia a Deus só de ouvir falar. Muitas das vezes somos nós, nos dias de hoje, nós conhecemos Deus só de ouvir falar. Aí depois, quando Jó passou por aquela prova que o Senhor permitiu, passou, perdeu tudo Jó. E quando ele estava orando pelos 3 amigos dele, o que Deus fez? Restituiu em dobro tudo que Jó tinha. Aleluia, grande Deus. Até a mulher de Jó falou, amaldiçoa esse Deus e morre. E Jó não. Foi ali, persistiu ali, e o Senhor, quando Jó estava orando,
né, pelos seus 3 amigos, né, que os amigos se levantou contra ele, né, estava jogando Deus contra Jó, né, os que se dizia amigo, mas mesmo assim o que Jó fez? Jó foi lá e orou. Ei, tem pessoas se levantando contra você, falando mal da sua vida, criticando você quando você leva a palavra de Deus, criticando você quando você fala do amor de Deus, criticando você por causa do seu erro, jogando pedra em você. Não vai lá brigar com ele, faça igual Jó, ora, igual foi falado na ministração de ontem, ora, dobra o seu joelho, perdoa. Ei, Deus está falando, meu irmão, minha irmã. Tem muitos irmãos, tem muitas pessoas que estão dentro da igreja e não conhecem a Deus. Fala que conhece a Deus, mas não conhece a Deus. Ei, meu irmão, minha irmã, conhecer a Deus é nós verdadeiramente termos uma vida de oração, uma vida, aleluia, grande Deus, de consagração. Aleluia, grande Deus, praticar o amor. Se nós não praticarmos o amor, nós não conhecemos a Deus, meu irmão, minha irmã, porque Deus é amor. Deus está falando. Aleluia, grande Deus, Tu és santo, Deus, Tu és maravilhoso. Ei, esse número aí de pandemia, os irmãos estão vendo, estão crescendo, né? Tem cidades aí no país, em todo o Brasil já está crescendo tudo. Ei, não devemos ter medo, igual foi falado ontem no culto, mas ei, vamos fazer a nossa parte, vamos confiar em Deus, não vamos abusar, vamos fazer a nossa parte, porque, meu irmão, minha irmã, tudo está no controle de Deus. Tudo, não sai nada do controle da mão de Deus, meu irmão, minha irmã. Tudo está nas mãos de Deus, tudo está no controle de Deus. Ei, se o Senhor permitir que eu ou você pegamos esse vírus e morremos hoje, você está preparado? Eu estou preparado? Responde para você, meu irmão, minha irmã. Você está preparado para ir morar com Cristo? Aleluia, grande Deus. Vamos refletir, vamos pensar nesse dia, será que verdadeiramente nós estamos fazendo a vontade de Deus? Ei, eu vejo muitas pregações aí no YouTube, né? Muitos mimimi, fafafá, faz e faz, bonitinho. Mas verdadeiramente o Senhor mostra que não está vivendo a palavra de Deus. Tem que viver, meu irmão, minha irmã. Tem que ser obediente, tem que ser fiel ao Senhor. Se não ser fiel ao Senhor, não adianta nada disso. Pular, rodopiar, andar bonitinho de terno. Não estou falando mal, eu gosto de usar terno quando eu vou ministrar, né, uma gravatinha, tudo isso é bonito, é bom, mas o que importa é o que vale, é o que está dentro do nosso coração. É quando nós abrirmos verdadeiramente, crermos em Deus, colocamos, né, as nossas preocupações em Deus, descansamos nele, meu irmão, minha irmã. Jesus falou que no mundo tereis aflições. Ele venceu o mundo por nós. Então Jesus advertiu, não vai ser fácil, meu irmão, minha irmã, para nós. Ei, essa luta e essa tempestade que você está passando, ei, é para o seu crescimento, não é para a sua morte. É Deus, aleluia, grande Deus, muitas das vezes criando estrutura, aleluia, grande Deus, em você, para amanhã ou depois pessoas virem passar por aquele mesmo problema, você tem estrutura para você ensinar. Aleluia, grande Deus, Tu és santo, Deus, Tu és maravilhoso. É isso, meu irmão, minha irmã. Então, credes em Deus, né? Vamos dar ouvido à palavra de Deus. Deus está falando nos cultos, Deus está falando através, né, de muitos irmãos e irmãs, através, muitas das vezes Deus usa um passarinho. Vamos prestar atenção mais. Meu irmão, minha irmã, quer ver Deus? Tem gente que fala, eu não vejo Deus, eu não sinto Deus. Meu irmão, minha irmã, sai aí, vê a árvore batendo, os passarinhos voando, as nuvens, o sol, é Deus. É Deus, meu irmão, minha irmã, a chuva. O homem não consegue explicar a chuva. O homem fala que foi na lua. Ah, eu fui na lua, pisei na lua, sim, eu quero ver. E no sol. Se o homem for tão poderoso igual ele fala que é, manda ele ir lá no sol. Manda o homem ir lá no sol e pisar no sol. Vamos ver, aí ele é poderoso. Não vai no sol. Aleluia, grande Deus. Olha o poder de Deus. Deus limita aonde o homem pode ir. Porque se Deus não limitasse, aleluia, grande Deus, o homem queria passar por cima de Deus, queria saber mais de Deus. Igual aconteceu com Lúcifer, com o diabo, né? Ele regia o coral, os irmãos conhecem a história. Mas ele queria ser mais do que Deus, ele queria tomar conta. Deus falou, opa, aqui não.
Deus expulsou ele está condenado lá já. Ele está condenado, mas nós não, meu irmão, minha irmã. Deus teve misericórdia de nós e enviou Jesus, né, para morrer pelos nossos pecados. Então vamos atentar à palavra de Deus, né? Vamos verdadeiramente estar atento, vigiar e orar. Ontem foi falado também que nós precisamos vigiar e orar, meu irmão, minha irmã. Não adianta nós orarmos e não vigiar. Não adianta nós vigiar e não orar. Tem que ser os dois, vigiar e orar sem cessar. Amém, meu irmão, minha irmã? Que palavras do Senhor Jesus gloriosa. Amém. Tu és santo, Deus, tu és maravilhoso. Pai, mais essa manhã eu sou grato, Pai. Eu te agradeço, Pai, por essa oportunidade, Pai, que o Senhor tem me dado. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, que essas palavras gloriosas do Mestre, do Senhor Jesus, Pai, possa fazer parte de nossas vidas, Papai querido. Pai, eu coloco a cada irmão e a cada irmã na Tua presença, Pai, nessa manhã, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor venha visitar os corações, Pai. Que essas palavras verdadeiramente venham dar frutos, Papai querido, na vida de cada um. Pai, que nós possamos vigiar todo o tempo, Papai querido. Vigiar e orar, Papai querido, em nome de Jesus. Que nós possamos, aleluia, grande Deus, confiar em Deus. Crer em Deus, crer também em Jesus. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então que nós possamos crer verdadeiramente e tomar posse, Papai querido, dessa palavra gloriosa que o Senhor nos deixou. Pai, que esse dia seja abençoado. Já está sendo abençoado, Pai, na minha vida e na vida dos irmãos, Papai querido. Que aquele, aleluia, grande Deus, que não abriu o coração, Pai, que possa abrir o coração para Ti, que possa verdadeiramente procurar fazer a Tua vontade, o Teu querer, Papai querido. Eu sou grato por mais essa manhã. Eu coloco a cada família, a cada irmão e a cada irmã na Tua presença, Pai. Obrigado, Pai, com tudo que o Senhor faça a Tua vontade e o Teu querer em nossas vidas. Que toda honra e toda glória seja dado a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Credes também em Jesus. Porque na casa de Deus há muitas moradas para mim e para você, meu irmão, minha irmã. Amém? Fique com essa palavra no seu coração, amém? E até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Deus abençoe, meu irmão, minha irmã. Fique na paz.